De volta no seu rádio, meu irmão, minha irmã, 3 horas e 27 minutos e vamos hoje ao nosso estudo bíblico, continuando lá da onde a gente parou, lá atrás, né, no livro do Êxodo. Nós estamos aí estudando o livro do Êxodo e daqui a pouquinho a gente termina ele, então vamos acompanhar? Já pegou a sua Bíblia? Vamos fazer o seguinte, você que está ouvindo aí do outro lado, tira uma foto da capa da sua Bíblia e manda para mim, para eu saber qual a Bíblia que você está usando para acompanhar aqui o nosso estudo bíblico. Vamos estudar? É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, gente, Êxodo capítulo 23, vamos continuando a nossa leitura de ontem, e diz assim: não faça declarações falsas e não entre em acordo com o culpado para testemunhar em favor de uma injustiça. Não tome o partido dos poderosos para fazer o mal. E, num processo, não preste depoimento inclinando-se em favor dos poderosos, a fim de torcer o direito. Nem favoreça o poderoso em seu processo. Se você encontrar extraviados o boi ou o jumento de seu adversário, leve-os ao dono. Se você encontrar o jumento do seu adversário caído debaixo da carga, não se desvie, mas ajude a erguê-lo. Não torça o direito do necessitado em seu processo. Afaste-se da acusação falsa e não faça morrer o inocente e o justo, nem absorva o culpado. Não aceite suborno, porque o suborno cega quem tem olhos abertos e perverte até as palavras dos justos. Não oprima o imigrante. Vocês conhecem a vida do imigrante, porque vocês foram imigrantes no Egito. Você, durante 6 anos, semeará a terra e fará a colheita. No 7º ano, porém, deixe a terra em descanso, e não a cultive, para que os necessitados do povo encontrem o que comer, e os animais do campo comerão o que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Durante 6 dias, faça seus trabalhos e descanse no 7º dia, para que o seu boi, seu jumento descansem, e o filho da sua escrava e o imigrante se refaçam. Prestem atenção em tudo o que lhes tenho dito. Não invoquem o nome de outros deuses, que não se ouça sequer o nome deles na boca de vocês. 3 vezes durante o ano você fará uma romaria. Olha aí as romarias já desde antigamente. A primeira será a festa dos pães sem fermento, que será celebrada assim: durante 7 dias, conforme lhe ordenei, você comerá pães sem fermento, no tempo marcado do mês de Abibe. Porque foi nesse mês que você saiu do Egito. Ninguém deve aparecer de mãos vazias diante de mim. A segunda romaria será a festa da messe, a festa dos primeiros frutos de seus trabalhos de semeadura nos campos. E a terceira romaria na festa da colheita, no fim do ano, quando você recolher o fruto de seus trabalhos no campo. 3 vezes por ano, toda a população masculina se apresentará diante do Senhor. Não ofereça o sangue da minha vítima como pão fermentado. Nem deixe até o dia seguinte a gordura da minha festa. Leve os primeiros frutos de sua terra para a casa do Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Vou enviar um anjo na frente de você, para que ele cuide de você no caminho, e o leve até o lugar que eu preparei para você. Respeite-o e obedeça a ele. Não se revolte, porque ele leva consigo meu nome e não perdoará suas revoltas. Contudo, se você lhe obedecer fielmente e fizer tudo o que eu disser, então eu serei para você amigo de seus inimigos e adversário dos seus adversários. Inimigo dos
seus inimigos e adversário dos seus adversários. Meu anjo irá à frente de você e o levará aos amorreus, heteus, ferrezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e acabarei com eles. Não adore os deuses dele, nem os sirva. Não faça o que eles fazem, mas destrua os deuses deles e quebre seus postes sagrados. Sirvam ao Senhor seu Deus, e então ele abençoará o pão e a água. Afastarei a doença do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte ou seja estéril, e eu farei você chegar ao número completo de seus dias. Enviarei diante de você o meu terror, confundindo todo o povo no meio do qual você entrar, e farei com que todos os seus inimigos fujam de você. Enviarei também vespas diante de você, para que expulsem da sua frente os heveus, cananeus e heteus. Não os expulsarei da sua frente num ano só, para que a terra não fique deserta e nem as feras se multipliquem. Eu os expulsarei pouco a pouco, até que você se multiplique e tome posse da terra. Eu marcarei as fronteiras do seu país desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os habitantes da terra, para que você os expulse de sua frente. Não faça aliança com eles, e nem com os seus deuses. Não os deixe habitar em sua terra, para que eles não façam você pecar contra mim, adorando os deuses deles que estão na cilada para você, que serão uma cilada para você. O Senhor disse a Moisés: suba até Arão, Nabe, Abiú e 70 anciãos de Israel, suba até mim e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, e nem o povo subirá com ele. Moisés desceu e contou ao povo tudo o que o Senhor lhe havia dito e todas as leis. O povo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor disser. Moisés colocou por escrito todas as palavras do Senhor e depois levantou-se de manhã, cobriu um altar ao pé da montanha e 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Em seguida mandou alguns jovens de Israel oferecerem sacrifícios e imolarem novilhos para o Senhor como sacrifício de comunhão. Moisés pegou a metade do sangue e colocou em bacias, e a outra metade do sangue ele derramou sobre o altar. Pegou o livro da aliança e o leu para o povo. Eles disseram: faremos tudo o que o Senhor mandou e obedeceremos. Moisés pegou o sangue e espalhou sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor está fazendo com vocês através dessas cláusulas. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos subiram. Eles viram o Deus de Israel. Sob os pés dele havia uma espécie de pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. E Deus não estendeu a mão contra os notáveis de Israel. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: suba até junto de mim na montanha, pois eu estarei aí para lhe dar as tábuas de pedra com a lei e os 10 mandamentos que escrevi para você os instruir. Moisés se levantou e com o seu ajudante Josué subiram a montanha de Deus. Ele disse aos anciãos: espere aqui até que voltemos. Arão e Hur estão com vocês. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Quanto a Moisés, subiu a montanha, a nuvem cobriu toda a montanha, e a glória do Senhor passou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem, e a glória do Senhor aparecia aos olhos de Israel como fogo consumidor no topo da montanha. Moisés entrou pelo meio da nuvem e subiu a montanha. E Moisés ficou na montanha 40 dias e 40 noites.
O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que ofereçam para mim um tributo, e vocês aceitarão a contribuição de todos os que generosamente oferecerem para mim. Contribuições que vocês aceitarão: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, vermelha e escarlate, linho e pelo de cabra, peles de carneiro curtidas, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engaste para o efode e o peitoral. Faça um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Faça tudo conforme o modelo do santuário e dos utensílios que eu vou mostrar a você. Faça uma arca de madeira de acácia com 125 centímetros de comprimento por 75 de largura e 75 de altura. Revista a arca com ouro puro, por dentro e por fora. Ao seu redor, aplique uma moldura de ouro. Funda para ela 4 argolas de ouro para colocar nos 4 cantos inferiores da arca. Faça também varais de madeira de acácia e revista-os com ouro, e envie os varais nas argolas de cada lado da arca, para poderem transportá-la sem tocar. Os varais ficarão colocados nas argolas da arca e nunca serão tirados. Dentro da arca, coloque o documento da aliança que darei a você. Faça também uma placa de ouro com 125 centímetros de comprimento por 75 de largura. Nas 2 extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro batido. Cada um sairá de um extremo da arca e a cobrirão com as suas asas estendidas para cima. Então, um diante do outro estarão, olhando para o centro da placa. Cubra a arca com a placa e dentro guarde o documento da aliança que darei a você. E aí me encontrarei com você. E de cima da placa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, direi a você tudo o que deve ordenar aos filhos de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois é, ainda estamos naquela experiência da montanha com os 10 mandamentos, né? O Senhor, primeiro, Ele deu para ele as ordens sobre os 10 mandamentos. Só depois ele escreveu os 10 mandamentos numa placa de pedra, né? Primeiro ele tinha escrito em madeira, mas depois ele vai escrever em pedra. Nós veremos isso nos próximos capítulos. E mandou fazer uma arca de ouro e estava pedindo para construírem um santuário para o Senhor, uma casa para o Senhor, para que ali o Senhor habitasse no meio deles. E ali o Senhor estava dizendo que queria doações do povo, né? Mais ou menos como a gente constrói as nossas igrejas, para construir uma casa para ele habitar no meio do seu povo. Mas aqui o que nos chama a atenção é a questão da Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança era um objeto sagrado, porque Deus falava com eles do meio dessa arca. Era uma caixa de ouro com uma tampa de ouro, e na tampa tinha 2 querubins de ouro. Nos cantinhos da caixa tinham umas argolas de ouro pregadas, e aí eles colocaram umas varas de madeira de acácia banhadas de ouro para carregarem a caixa sem precisar tocar nelas. Essa era a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era muito sagrada. Veja como a Arca da Aliança era tão sagrada e tão poderosa. No livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 3, diz assim: a Arca do Senhor ficou 7 meses na terra dos filisteus. Por fim, eles chamaram os sacerdotes e adivinhos deles e os consultaram. O que devemos fazer com essa arca do Deus deles? Digam para nós como podemos devolvê-la ao seu lugar. E eles responderam: se vocês querem devolver a arca do Deus de Israel, não a mandem sem nada, mas paguem uma indenização. Desse modo vocês se recuperarão
recuperarão a saúde e saberão por que Deus os castigou tanto. O povo perguntou: que indenização devemos pagar? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, em nome de cada príncipe dos filisteus, porque eles sofreram a mesma praga que vocês. Então aqui o que tinha acontecido? Os filisteus roubaram a Arca da Aliança de Israel. Eles roubaram, né? Achando que era uma coisa bem sagrada, roubaram. Mas no que eles roubaram, gente, começou a cair um monte de doenças sobre eles, sobre o povoado, né? Doenças gravíssimas começaram a cair sobre o povo. Então cada povoado que recebia essa arca queria que ela fosse embora, porque ela trazia muitas doenças. Aí passavam a arca de povoado em povoado, mas até que chegou um ponto deles disseram assim: não, vamos devolver essa arca para os donos deles, né? O que a gente pode fazer? Ele disse: devolva a Arca da Aliança e devolva também com uma oferta em reparação dos seus pecados. Então veja, aquela Arca da Aliança era um negócio meio poderoso, né? Meio poderoso, até porque ali dentro estavam o documento da aliança, que são os 10 mandamentos. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, versículos de 1 a 14, olha o que aconteceu com Davi com a Arca da Aliança. Davi convocou uma reunião com todos os chefes de 1000 e os chefes de 100, além de todos os comandantes. Então Davi dirigiu-se à Assembleia Geral dos Israelitas e disse: se é vontade de vocês e se o nosso Deus Senhor aprova, vamos convidar nossos irmãos de todas as regiões de Israel, assim como os sacerdotes e os levitas de todas as suas cidades e campos, para que eles se juntem a nós. O objetivo é transportar para cá a arca do nosso Deus, pois no tempo de Saul nós não nos preocupamos com ela. A Assembleia em peso decidiu que era isso mesmo que devia ser feito, pois todo o povo achou que a proposta era justa. Então Davi colocou a população de todo Israel, desde Sior até o Egito, na entrada de Emate, para buscar em Cariate a Arca de Deus. Davi e todo o povo de Israel se dirigiram então para Baala, em Judá, para transportar daí a Arca de Deus, que se chama o Senhor, e está sentado sobre os querubins. Da casa de Abinadad em diante, a Arca de Deus foi transportada numa carroça nova. Oza e Aio eram os condutores. Davi e todo Israel iam dançando diante de Deus com todo entusiasmo, cantando aos sons das cítaras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Estavam chegando ao terreiro de Quidom, quando Ozá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se inflamou e fulminou Oza e o feriu, porque ele tocou na arca. Ele morreu aí mesmo, na presença de Deus. Davi ficou desgostoso, porque Javé havia fulminado Oza. Então deu a esse lugar o nome de Farés Oza, como é conhecido até hoje. Nesse dia Davi ficou com medo de Deus e disse: como é que eu vou levar para minha casa a arca de Deus? E Davi não levou mais a arca para sua casa. Mandou que a levasse para a casa de Obed-Edom, que era a cidade de Gate. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-Edom na casa dele. E Javé abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que lhe pertencia. Gente, presta atenção aqui, esse texto, ele nos prova que a Arca da Aliança era sagrada. Ela não podia ser tocada por qualquer pessoa. Somente os sacerdotes podiam carregá-la, não era nem tocá-la. Você viu aí que Davi queria levar a arca para o seu palácio, para dar um lugar de destaque para a Arca da Aliança. E quando foi levando a Arca da Aliança para o palácio, a arca balançou, né? A caixa balançou em cima da carroça dos bois, porque os bois tropeçaram. Então aquele que conduzia a carroça segurou a Arca da Aliança para que ela não caísse. E na mesma hora em que ele segurou, ele morreu.
Na mesma hora em que ele tocou a arca, ele morreu. Então, aqui nós vemos que a arca da aliança era intocável. Ela não podia ser tocada. A arca da aliança, ela não podia ser tocada. Se ela fosse tocada, ela morreria. A pessoa que a tocasse, morreria. Tá dando para entender? Eu tô querendo falar um pouquinho da arca da aliança para você entender. Mas me diga uma coisa, como que a gente sabe que essa arca da aliança representa Maria, não é? Como que a gente sabe que essa arca da aliança representa Maria? Apocalipse capítulo 11. Geralmente a gente lê Apocalipse no capítulo 12 para falar de Nossa Senhora. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 11, lá no finalzinho do Apocalipse capítulo 11. Abriu-se então o templo de Deus que está no céu. Apareceu no templo a arca da aliança. Olha aí. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade. E aí ele continua. Quem era essa arca da aliança? Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, a graça de Deus, tendo a lua debaixo dos seus pés, sendo serena, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, que era a rainha da igreja. Estava grávida entre dores de parto, atormentada para dar à luz a Jesus, não é? Apareceu então outro sinal, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças são 7 reinos. Esses 10 chifres são 10 governantes desses 7 reinos. E sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda ele varria terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava grávida, pronta para dar à luz, para que lhe devorasse o filho assim que nascesse. Nasceu o filho da mulher, era um menino. Nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, que Deus tinha preparado aí um lugar onde ela fosse alimentada por 1260 dias. Aconteceu então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E no céu não houve mais lugar para eles. Esse grande dragão é a antiga serpente, também chamado de diabo ou Satanás. Olha aí, gente. Então, aqui no livro do Apocalipse está dizendo que a arca da aliança era Maria. Quando João disse, abriu-se o véu do céu, abriu-se o santuário de Deus que está no céu e apareceu ali a arca da aliança, e começa a descrever essa arca. Era Maria, uma mulher que estava grávida, não é? Na cabeça uma coroa de 12 estrelas, estava grávida daquele que viria a reinar por toda a eternidade. E o dragão é a antiga serpente, também chamada de diabo ou Satanás. Falando nele, vamos dar uma voltinha lá no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Se eu estiver falando rápido demais, vocês puxam a minha orelha aí no WhatsApp, tá bom, gente? Olha o que diz lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu, porém, quando o Senhor dá aquela bronca, não é, em Adão e Eva, então o Senhor diz para a serpente: por ter feito isso, seduzido Eva, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. Você se arrastará sobre seu ventre e comerá o pó todos os dias de sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça, e você lhes ferirá o calcanhar. Acho que em algumas Bíblias está dizendo que esta lhe ferirá o calcanhar, não é? Então veja, gente, o livro do Gênesis nos ensina que quem vai pisar na cabeça da serpente é justamente Maria. Por quê? Porque lá no livro do Apocalipse
capítulo 12, ele já está pronto, só que dessa vez em forma de dragão, para destruir a mulher. Ele não quer só destruir o filho da mulher, não é como está escrito aqui. Ele não quer só destruir o filho da mulher, ele quer destruir a mulher também e o resto dos filhos dela, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Esse dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás. É aquele que seduz os habitantes da terra. E o dragão foi expulso para a terra e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher. Veja que aí não há só uma luta. No céu, sim, há uma luta entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. Mas quando ele caiu na terra, houve então uma batalha entre a mulher e o dragão. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher, aquela que tinha dado à luz a um menino homem. Mas a mulher recebeu 2 asas da grande águia e voou para o deserto, para um lugar bem longe da serpente. Aí a mulher é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. A serpente não desistiu, vomitou um rio de água atrás da mulher para que ela se afogasse. É como se fosse um rio de blasfêmias, né, gente? Que ainda hoje Nossa Senhora sofre. Mas a terra socorreu a mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, olha aí, cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou então a atacar o resto dos filhos dela, que quem são? Os que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Depois o dragão ficou de pé na praia do mar. Então, gente, vamos lá, vamos recapitulando. Na Bíblia, Maria é figura em quase todos os livros. Em quase todos os livros. No livro do Êxodo, que é o que nós estamos estudando, ela é a Arca da Aliança. Assim como Deus preparou um lugar para ficar com a aliança entre ele e os homens, que seriam os 10 mandamentos, Deus também preparou um lugar para a sua nova e eterna aliança, que era Jesus. Como é que ele preparou isso? Ele preparou Maria desde antes dela nascesse. Ela nasceu como Imaculada Conceição. Como é que é isso? Ela nasceu sem pecado. Há um pecado que nos acompanha de geração em geração, que é passado de pai para filho, conforme Salmo 50, versículo 7. Diz lá, né? Eis que já nasci pecador, minha mãe já me concebeu no pecado. Então, quando a gente nasce, a gente já herda o pecado original de Adão e Eva, através dos nossos pais, que esse pecado original é uma inclinação para o mal, que só é purificada com o nosso batismo. Maria, porém, nasceu sem esse pecado. Por quê? Porque Jesus precisava ser um cordeiro puro. Ele não podia ter pecado. Então o sangue dele, o corpo dele ali não poderia ser um corpo de um pecador, um sangue de pecador. Porque assim como no Antigo Testamento o cordeiro tinha que ser puro, também no Novo Testamento o cordeiro tinha que ser santo. Então Jesus não poderia nascer dentro de uma mulher pecadora. Por isso Deus a fez assim. Ora, a gente fica pensando, né, conforme nos ensina a igreja, se uma fonte pura passa por um canal sujo, ela vai chegar do outro lado suja, não é? A água. Então, Jesus e a graça de Deus não poderiam passar por um canal sujo. Eles tinham que passar por um canal limpo, para que a graça de Deus chegasse limpa até o povo de Deus. Por isso Maria é concebida sem pecado. Ela já nasceu sem pecado. Deus a preparou antes do livro do Gênesis, gente. Antes do começo dos tempos. Deus já havia preparado Maria. Por isso que lá no início do Gênesis tem essa profecia sobre Nossa Senhora. Quando diz, olha, haverá uma mulher que lhe pisará a cabeça. Não é? E você lhe ferirá o calcanhar. É a batalha entre a mulher e o dragão. Um dia haverá uma mulher que vai lhe esmagar a cabeça. E essa mulher é Maria, conforme nos ensina Apocalipse capítulo 12. Assim como a antiga serpente é o dragão do Apocalipse, como também está escrito no Apocalipse 12. Então no Gênesis, Maria é aquela que pisa na cabeça da serpente. No
que é aquela que é forte, não é? Porque está com Deus. Com o seu sim a Deus, ela feriu todo o mal. Porque Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus. Maria fez o contrário. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Maria fez o contrário. Maria obedeceu a Deus. Então, gente, no Gênesis, ela é aquela que pisa na cabeça da serpente. No restante do Pentateuco, ela é a Arca da Aliança. Maria, a Arca da Aliança. Assim como a Arca da Aliança era muito poderosa, porque ali dentro tinha a graça de Deus, Maria também é muito poderosa. Seu poder de intercessão é muito grande, porque ali dentro contém também a graça de Deus, que é Jesus. Assim como a Arca da Aliança não podia ser tocado, porque quem tocasse na Arca da Aliança morreria, lembra? Também Nossa Senhora era sempre virgem. Quem tocasse em Nossa Senhora certamente morreria, porque Deus a queria pura e só para Ele. Assim como a Arca da Aliança era sagrada. E existem outros textos da Arca da Aliança que eu não coloquei para vocês para não encher muito, falando sobre grandes milagres através da Arca da Aliança. Há uma batalha em que Israel perde a Arca da Aliança, outra batalha, né? E eles roubam e colocam numa gruta onde tem um deus chamado Baal, uma estátua, né? De um deus chamado Baal. Eles deixaram lá a estátua como se Baal tivesse abençoado eles e Baal fosse mais forte do que Deus, Javé. Então, quando eles chegam no outro dia, encontram a estátua encurvada em sinal de adoração diante da Arca da Aliança, mostrando que Deus é poderoso. Mas todas as pessoas que ousavam tocar na arca, porque para isso tinha aquelas coisas de madeira, né? Aquelas varas de madeira banhados de ouro, ali eles tocavam, mas na arca própria eles não tocavam. Quem tocasse ou morria na hora ou era encoberto de doenças muito graves e muito fortes. Então, assim como a arca não podia ser tocada, Maria também é sempre virgem. É mais um dogma de Nossa Senhora. Você sabe que Nossa Senhora tem 4 dogmas, né? Imaculada Conceição, que nasceu sem pecado. Também sempre virgem, que é esse que nós estamos falando aqui agora. Mãe de Deus, né? Porque Jesus é Deus. E por isso ela é considerada mãe de Deus e assunta ao céu, né? Que é aquele que nós celebramos agora em agosto. Nossa Senhora que foi elevada pelos anjos em corpo e alma para o céu. Vamos continuando a nossa leitura? Vamos continuando. Eu tenho um monte de leituras bacanas para partilhar com vocês. Não sei nem se a gente consegue dar tempo, mas a gente se empolga tanto com esse estudo de hoje. Josué 6, de 1 a 7, o cerco de Jericó. Você já conhece o cerco de Jericó, não é? Aqui vai falar de uma procissão com a Arca da Aliança. Uma procissão com a Arca da Aliança. E eles ganharam a batalha com essa procissão. É por isso que ainda hoje nós dizemos, né? Maria passa na frente. Passa na frente. Eles colocaram a Arca da Aliança na frente da procissão na batalha de Jericó. Eu vou ler para vocês, né? É melhor. Jericó estava fechada e bem trancada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. O Senhor disse a Josué: Veja, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Vocês, todos os guerreiros, rodeiem a cidade dando uma volta ao redor. Façam isso durante 7 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas diante da arca. E no 7º dia, deem 7 voltas em torno da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando for dado um toque longo e vocês ouvirem o toque da trombeta, todo o povo lançará o grito de guerra. As muralhas da cidade virão abaixo, e você a assaltará, cada um de seu lugar. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhe deu essa ordem: levem a Arca da Aliança. Só os sacerdotes podiam tocar, lembra? 7 sacerdotes levaram também 7 trombetas na frente da Arca de Javé. Em seguida, disse ao povo: vão e rodeiem a cidade. Os guerreiros passem na frente da Arca do Senhor. E foi dito
E foi feito como Josué havia ordenado ao povo. 7 sacerdotes com 7 trombetas passaram à frente do Senhor e começaram a tocar as trombetas. A arca da aliança ia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes e tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca e todos marcharam ao som das trombetas. Josué tinha ordenado ao povo: não lancem o grito de guerra, fiquem em silêncio e não digam uma palavra até que eu mande vocês gritarem. Só então vocês vão gritar. A arca do Senhor rodeou a cidade, dando uma volta. Depois voltaram ao acampamento onde pernoitaram. José levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas iam na frente da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes e que tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca do Senhor. Todos marchavam ao som das trombetas. No dia seguinte, rodearam a cidade uma vez e depois voltaram para o acampamento. Fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, ao romper da aurora, levantaram-se e rodearam a cidade 7 vezes, do mesmo modo. Somente o 7º dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram a trombeta. Então Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao extermínio em honra do Senhor. Só ficarão com vida a prostituta Raabe e todos os que estiverem com ela na casa, pois ela escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidado com as coisas consagradas ao extermínio. Não peguem aquilo que vocês consagram ao extermínio. Isso faria o acampamento de Israel se tornar consagrado ao extermínio, trazendo uma desgraça. Então veja, a Arca da Aliança ia na frente do povo. Em um determinado tempo, passavam à frente dela os sacerdotes e depois os guerreiros. Mas no início, a Arca do Senhor ia na frente. Aqui nós vemos exemplos das nossas procissões, né? Porque quando a gente faz uma procissão com o andor de Nossa Senhora, que vai na frente, daí a história Maria passa na frente, né? Vai abrindo portas e portões, como a gente reza, porque nela ninguém toca, né? A ela ninguém é capaz de fazer mal. Por isso a gente diz: Maria passa na frente, para que ela nos proteja. A arca também andava sempre à frente do seu povo. Assim como eles passaram na cidade dando 7 voltas, né? Nós também fazemos as nossas novenas. Assim como eles carregavam a arca com seus sacerdotes e seus músicos, nós também fazemos as nossas procissões pelas nossas cidades. Mas dessa vez não para guerrear, como no caso deles, mas para pedir e louvar a Deus pela vida de Maria e pelas bênçãos que ela derrama sobre nós. Então você já vê aqui no Antigo Testamento procissões com imagens, não é? Aqui tinha a imagem dos querubins na Arca da Aliança. E Deus fazia muitos milagres através dessas imagens dos querubins e da própria Arca da Aliança. Não é bonita essa história? E é bonito entender, às vezes a gente vê tanto no ofício de Nossa Senhora quanto em alguma leitura falando que Maria é a Arca da Aliança e a gente tem dificuldade de entender sobre isso, né? E que assim como a arca era intocável, Maria também era sempre virgem. Falando em Maria, para a gente finalizar aqui com 2 grandes textos, vamos ler o texto da Anunciação, não é? Lucas 1, 26 a 38, que diz assim, ó: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. O nome da virgem é Maria. Então, em todos os lugares, se fala muito da arca, da mulher que pisará na cabeça da serpente. No livro dos Cânticos ainda diz: quem é essa que surge formosa, como o sol fulgurante na serra, como diz a música, né? Mas está lá no livro dos Cânticos. Temível como um exército em ordem de batalha. Olha isso. Como a gente poderia imaginar a imagem de uma mulher que é delicada, terrível como um exército em ordem de batalha, né? Aí vê,
Nesse trecho, no Evangelho, é que aparece o nome dessa mulher. Mas durante toda a Bíblia, ela é sempre uma figura, uma figuração. Tem a profecia que fala, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então já fala também da virgindade de Maria. Em toda a Bíblia tem sinais dela. Mas continuando aqui no versículo 28 do capítulo 1, diz assim: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que queria dizer essa saudação. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Então, Deus já tinha coberto ela com a sua graça, o Pai. Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá-lhe o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aqui nós vemos já o Filho da Santíssima Trindade que envolve a Virgem Maria, não é? Você vê que nas imagens de Nossa Senhora, nos pés das imagens, sempre tem 3 anjinhos. Pode até ter mais anjos, mas geralmente tem 3. E esses 3, eles se olham. Presta atenção quando você vira uma imagem de Nossa Senhora, que você vai entender o que eu estou falando. Geralmente tem muitos anjos aos pés de Nossa Senhora, mas tem 3, pelo menos 3, que se olham um para o outro. Ali a representação da Santíssima Trindade, diante de Nossa Senhora, não é? Presta atenção da próxima vez que você for ver, especialmente nós aqui de Petrolina, que temos como padroeira a Senhora Rainha dos Anjos. Veja bem, continuando. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou: como vai acontecer isso se não vivo com nenhum homem? É aí onde vem o Espírito Santo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olha a tua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus nada é impossível. E Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Nós vimos aqui relatos, segundo o anjo, da Santíssima Trindade diante de Nossa Senhora. E para terminar nosso estudo hoje sobre Nossa Senhora, presta atenção nessa última leitura que eu vou fazer hoje. Salmo 44, entre parênteses 45, não é? Capítulo 44, versículo 10, a partir do versículo 10, né? Olha como é bonito quando diz assim: filhas de reis saem ao seu encontro, de pé à sua direita está a rainha, ornada com ouro de Ofir. Quem é essa rainha? Ouça, filha, veja e incline o seu ouvido. Esqueça teu povo e a casa de teu pai, pois o rei se apaixonou pela tua beleza. Prostre-se na frente dele, pois é seu senhor. A cidade de Tiro vem com seus presentes e os povos mais ricos buscam o favor dele. Entra agora a princesa belíssima, vestida com pérolas e brocados. Eles a veem perante o rei com um séquito de virgens, e as suas companheiras a seguem com júbilo e alegria a conduzem. Elas entram no palácio real. Em lugar dos seus pais virão seus filhos, e você os nomeará príncipes de toda a terra. Mas afinal, quem é essa rainha? É a filha de Davi. Ouça, filha, veja e incline o seu ouvido. Está lá no versículo 11. Ouça, filha. E aqui no Evangelho, relacionando esses 2 textos, minha gente, o anjo diz, não é? Quando diz que ela vai ficar grávida: e o Senhor dará a ele o trono de teu pai Davi. Maria aqui é a filha de Davi. Mas, gente, na genealogia bíblica, Maria não era da descendência de Davi. Como é que o anjo diz que ela é filha de Davi? Porque por isso que Jesus também é chamado de filho de Davi, não é?
Porque Maria passa a ser da descendência de Davi. Como assim? Quando casou com José. José era da descendência de Davi. Maria não. Maria não era da descendência de Davi, mas ela tornou-se da descendência de Davi quando casou-se com José. É por isso que Jesus passou a ser chamado filho de Davi, por causa de São José. São José foi responsável, biblicamente falando, por dar a Jesus a realeza de Davi, a descendência de Davi. Por causa de José, Maria, que quando vocês casam, né, são uma só carne, Maria passou a ser também chamada de filha de Davi. E por causa dela e de José, Jesus também se tornou filho de Davi. E é essa filha que Davi fala aqui nos Salmos: ouça, filha, atentamente. Esqueça teu povo e a casa de seu pai, porque o rei, que é Deus, se apaixonou pela sua beleza. Maria é fantástica, gente. Ela é um ministério maravilhoso que está aí do Gênesis ao Apocalipse na Bíblia. Eu poderia passar a tarde inteira mostrando para vocês figuras do livro dos Cânticos, dos Salmos, como eu já citei, do Êxodo, do Números, né? Porque o Pentateuco já tem a Arca da Aliança em todos os seus sinais. No Gênesis, a mulher que pisa na cabeça da serpente. No Apocalipse, a mulher que apareceu no céu com um grande sinal, como a Arca da Aliança também, aquela que está em batalha entre ela e o dragão. Nos evangelhos nem precisa falar de Nossa Senhora, né? Ela está na Anunciação, ela está no nascimento de Jesus. Por causa dela aconteceu o primeiro milagre de Jesus, que foi a intercessão das bodas de Caná. Ela estava lá na hora da cruz, ela estava lá no dia de Pentecostes. Em todos os sinais da Bíblia, Maria está presente, gente. Maria está presente. Não dá para ser cristão e renegar Maria. Desculpa se você é de outra religião, porque às vezes tem gente de outras religiões que assistem aqui, não é? Desculpa se você é de outra religião. Mas, gente, não dá para seguir Jesus sem Maria. Falamos muito no sangue de Jesus. Ah, mas o sangue de Jesus que cura, o sangue de Jesus que liberta, o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Aquele sangue, meu irmão, era o sangue de Maria. Porque Deus, não sendo homem, ele não tinha sangue. Deus não tem sangue, Deus é espírito. Então Jesus, quando estava junto com a Santíssima Trindade no céu, não tinha sangue. Ele passou a ser encarnado, passou a ter sangue por causa de Nossa Senhora. Até aquele corpo e sangue que nós comungamos na hora da missa, também é o corpo e o sangue de Maria. Porque Jesus, ele não tinha corpo e sangue de outro homem, não é? Era só a divindade de Deus e a humanidade de Maria. Misturou essas duas coisas, veio Jesus até nós. É por isso que Maria também é chamada de escada do céu. Assim como lá no livro do Gênesis, lembra lá no livro do Gênesis, quando Jacó teve um sonho que o céu se abria e havia uma escada entre Deus e os homens, e ali subiam e desciam vários anjos? Ali também é figura de Maria, gente. Ela é chamada de escada do céu porque por ela Deus desceu do céu para o meio dos homens. Maria é linda, maravilhosa. Convido você hoje a meditar um pouquinho mais no ofício de Nossa Senhora às 5 horas da tarde aqui, meditando cada pedacinho do ofício, que lá você vai ver uma rica fonte de teologia sobre Nossa Senhora, muito, muito, muito abençoada. Feliz de quem se apega com Nossa Senhora, porque assim como a Arca da Aliança precisava ser respeitada, porque dentro dela estava Deus, Maria também precisa ser respeitada, porque dentro dela está Jesus, Jesus o nosso Deus. Maria, quando vem à nossa casa, ela não vem sozinha, gente. Ela traz com ela o seu filho Jesus. Ela traz Jesus para nós e nos leva para Deus. Olha quando Maria visitou Isabel, Nossa Senhora da Visitação. Isabel estava aflita, imaginando como é que uma velhinha de mais de 90 anos teria um filho, gente. Ela estava com medo de que desse tudo errado. Então,
Nossa Senhora foi visitá-la e diz a palavra de Deus que assim que a saudação chegou aos ouvidos de Isabel, a criança estremeceu no seu ventre e ela ficou cheia do Espírito Santo, só porque Maria foi visitar a casa dela. Você imagina a força que tem na sua vida rezar o texto todos os dias? Você imagina convidar Nossa Senhora para visitar a sua casa todos os dias? O tanto de graças que ela não vai derramar, graças de paz, graças de saúde, bênçãos para você e para seus filhos e para toda a sua família. Não dá para seguir Jesus e renegar Maria. Quem renega Maria acaba renegando o próprio Jesus, porque eles estão tão unidos e tão misturados que não dá. Já se a gente fosse tirar da Bíblia e arrancar todas as páginas que falam de Nossa Senhora, não sobraria mais nada. Não sobraria, porque os dois estão intimamente ligados. É claro que nós sabemos que Nossa Senhora é apenas uma criatura e que Deus é que é o nosso Criador. A Deus deve ser dada a adoração e não a Maria. Nós não estamos dando adoração a ela, mas amando ela, porque Jesus a amou primeiro. Ora, se amar Maria é pecado, então Jesus é pecador. E Jesus não é pecador. Isso é uma blasfêmia. Porque Jesus amou Maria. Então por que é pecado você amar Maria? Não é pecado não, meu irmão. Compre a imagenzinha de Nossa Senhora da sua devoção, nem que seja pequenininha, ou um quadro, coloque na sua casa. Coloque ali sua velinha, suas flores para Nossa Senhora, nem que seja naquele dia dela uma vez por ano, nem que seja florzinhas de plástico. Coloque lá com carinho e todos os dias reze seu terço para pedir a visita de Nossa Senhora na sua casa, como fez Santa Isabel. Faça isso, meu irmão, e você vai ver como a sua vida vai mudar demais. Feliz é aquele que sabe que tem uma mãe. Feliz é aquele que sabe que tem uma mãe. Ela é mulher que está do Gênesis ao Apocalipse. Amém? Ela é aquela que pisa na cabeça da serpente, meu irmão. Não tenha medo de amar Maria. Eu vou ficando por aqui com o programa de hoje e vou fazendo aquele desafio para você que está aí acompanhando comigo, tá? Se você está perto da sua Bíblia, tira uma foto dela e manda para mim, para eu ver como é a Bíblia que você está rezando aí, que você está acompanhando os nossos textos bíblicos aí do outro lado. Pode ser depois também, tá? Se estiver atrapalhando alguma coisa. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado você que é nosso sócio, que nos ajuda a manter essa rádio viva. E você que não é sócio, gente, torna-se sócio, ajuda a gente a conseguir levar mais informação e mais palavra de Deus para os corações dos nossos irmãos. Seja sócio, com apenas R$15 você nos ajuda a manter essa rádio viva. Ajuda a gente, amém? Tchau, gente, eu vou ficando por aqui com o programa de hoje, a gente se vê 6 horas no Santo Terço, se Deus quiser. Gente, queria lembrar a vocês que eu não estou rezando o terço ao vivo às 6 horas, tá? Nós estamos ouvindo uma gravação, eu estou rezando aqui de casa, mas estamos ouvindo uma gravação, porque, como vocês sabem, eu ainda estou em estado de recuperação, esperando essa pedra no rim sair, então eu não posso fazer muito esforço, eu não aguento ficar desde de manhãzinha cedo, às 6 horas da manhã com o ofício, até às 6 horas da tarde com o terço. Eu não aguento não. Quando termina eu fico todo dolorido. Então por conta disso, até eu me recuperar totalmente, acho que esse mês e o outro, nós vamos ficar ouvindo aí o terço gravado, tá bom? Aí você reza comigo, o importante é que você reze. Não deixe de rezar, especialmente hoje que é dia de Nossa Senhora. Você fica agora com o especial de Padre Zezinho, alegrando as nossas tardes. Boa tarde, gente!